Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e eu tô super empolgada para te contar sobre o novo licenciamento do Power BI. Até então nós tínhamos dois tipos, o Pro e o Premium. Eu sei que existem outros recursos, mas eu vou resumir nesses dois. O Pro era $10 por usuário por mês. Já o Premium, nós tínhamos uma precificação de $4.995 por mês, e era meio que um misto, não dependia diretamente de usuários, apesar de que eles poderiam influenciar sim na precificação depois. Só que nesse meio tinha um problema muito grande. Aquelas pessoas que eram Pro ficavam morrendo de vontade de usar algumas funcionalidades do Premium, e não precisava ser todas, eram apenas algumas. E a Microsoft ouviu a comunidade e lançou uma precificação mais ou menos intermediária. Na verdade, ela está mais para o Pro do que para o Premium. Agora nós temos o Premium por usuário, e a sua precificação é $20 por usuário por mês. Lembrando que todos esses valores aqui podem mudar no futuro, portanto é sempre aconselhável você verificar diretamente no site da Microsoft quando for adquirir. O Power BI já estava em um patamar muito alto e agora com essa nova licença e suas funcionalidades vai ficar melhor ainda. Nesse vídeo nós vamos explorar todas essas diferenças e se você era um usuário Pro, vai conseguir utilizar aquilo que eu vou te mostrar agora se adquirir a licença do Premium por usuário. Aqui na minha tela eu estou com o site da Microsoft, onde nós temos a primeira precificação, que é o $9,99, que eu arredondei para $10, e posteriormente temos $20 para o Premium por usuário. E temos também por capacidade, que é 4.995. Não vou entrar em detalhes sobre essa capacidade, o que ela significa, mas vamos focar basicamente entre as diferenças do Premium com o Pro, porque é mais possível que você seja um Pro e esteja querendo adquirir o Premium, já que ele está tão acessível. Se formos um pouquinho mais para baixo, temos as diferenças em suas funcionalidades. A Pro, ela vai ter essas bolinhas aqui, e o Premium já tem uma diferença aqui, que é o Paginated Reports, também conhecido como RDL, ou então relatórios paginados, criados em um Power BI próprio para isso. Eu já vou te mostrar como que executa isso, mas vamos um pouquinho mais para baixo, porque eu quero começar com essa daqui, que todo mundo vai querer. O Refresh Rate, que é a atualização, a taxa de atualização, no Pro era 8 vezes por dia. Olha o Premium. 48 vezes por dia. É isso mesmo que você ouviu, tá duvidando? Então vamos lá pro meu Power BI. Cliquei aqui e eu tenho esse meu workspace que não tem nenhuma capacidade premium atrelada a ele, consigo ver porque não tem nenhum diamante, mas se selecionarmos esse workspace aqui para ver toda a minha listagem, eu tenho dois com diamantes. Esse primeiro, ele tem esse diamante único que está atrelado a uma licença premium, aquela de $4.995 por mês. Já aqui embaixo, tá vendo que esse diamante tem uma pessoa na frente dele? Esse é o Premium por usuário. Então eu tenho dois tipos de workspaces diferentes. Vamos clicar nesse workspace para ver alguma diferença. Aparentemente aqui não vemos nada, entretanto vamos verificar se já está habilitado aquelas 48 atualizações. Vou clicar nesse ações e depois agendar a atualização. E aqui vamos procurar por atualização agendada, vou habilitá-la. E agora aqui embaixo vamos adicionar uma hora, beleza? Vamos supor que eu queira atualizar aqui 8 horas da manhã. E eu queria que fosse de meia em meia hora. Só que no Pro, conseguiríamos fazer isso apenas 8 vezes. Que são essas caixinhas aqui e pronto. E aí, essa adicionar outra hora sumiria essa opção. Entretanto, eu estou em um workspace que é Premium por usuário. E eu posso adicionar mais. Quantas? 48. Então vamos lá. Vou adicionar infinitos aqui. Na verdade, são 48, mas parece infinito porque você fica adicionando demais. Inclusive, isso daqui é uma coisa que a Microsoft precisa melhorar, porque é difícil de gerenciar todas essas horas desse jeito, colocando uma a uma. Então, está aqui, acabei de te mostrar, nós temos essas 48 atualizações. Lembrando que elas sempre vão de meia em meia hora. Agora vamos voltar lá para a página de precificação para verificarmos outros detalhes. O limite de tamanho do modelo era 1 GB, agora está 100 GB. Mas não é só isso. Vamos lá embaixo para você ver que o tamanho total que você podia armazenar de dados dentro de uma conta, no Pro era 10 GB, agora no Premium por usuário é o mesmo que o Premium anterior, nós temos 100 terabytes. Então agora você consegue trabalhar com Big Data dentro do Power BI Premium por usuário também, e com um preço muito mais acessível. Isso vai abrir portas para o Power BI atuar em diversos projetos diferentes, que antes não conseguia atuar, principalmente aqui no Brasil, porque o dólar está muito caro, quando nós utilizamos apenas o Pro, que não tinha alguns dos seus recursos, principalmente esse da atualização e do tamanho que você podia armazenar. Mas não é só isso que podemos utilizar, olha que interessante. Se verificarmos mais para cima, no Pro já conseguíamos utilizar recursos visuais com inteligência artificial, que é o mesmo que aquela árvore de decomposição, explicar aumentos e diminuições e muitas outras.
Mas embaixo temos o Advanced AI, que é a inteligência artificial avançada, onde o Pro não tinha acesso. E agora o Premium por usuário tem. Vamos verificar o que é isso. Eu vou abrir meu Power BI agora. E vamos supor que você tenha alguns reviews de hotéis com várias imagens que você precisa catalogar isso de alguma forma, extrair informações delas. O que você pode fazer? Utilizar a inteligência artificial avançada dentro do Power Query, que só era possível com o Premium, só que agora com o Premium por usuário você também consegue. Então se eu vier em transformar dados e aqui em cima em adicionar coluna e lá na direita temos análise de texto para você analisar sentimentos, análise visual para identificar imagens e tentar categorizá-las. Por exemplo, são reviews de hotéis, quais são aquelas fotos que tem uma cama e que as pessoas reclamam que a cama é ruim. E não só inteligência artificial, como também machine learning. Vamos verificar a pesquisa visual. Cliquei aqui, essa janela abriu, que vai utilizar o Tag Images do Cognitive Services lá do Azure, e lá embaixo nós temos uma capacidade premium que eu preciso atrelar para utilizar esse recurso. Quando eu clico nessa setinha para baixo, podemos utilizar o Premium por usuário que eu tenho na minha conta. Se você quiser saber sobre inteligência artificial e como utilizá-la, já tem um vídeo aqui no canal mostrando nos detalhes como que você faz isso, e é exatamente com esse exemplo do review de hotéis. Mas eu não vou fazer aqui, só estou te mostrando que é possível e onde que você acha esse recurso. Voltando para o site da Microsoft, onde comparamos o Pro com o Premium por usuário, vamos olhar agora esse Paginated Reports, que são os relatórios paginados. Imagina que você tem uma grande tabela e você precisa exportar todas essas informações. No Power BI, o que vai acontecer? Eu tenho essa tabela com uma barra de rolagem. Se eu exportar esse relatório, você acha que o Power BI vai me dar todas as informações, inclusive aquelas que estão ocultas pela barra de rolagem? Não, nesse caso eu preciso usar os relatórios paginados, que não são criados no Power BI Desktop. Na verdade, temos que usar uma aplicação diferente, que é essa daqui, chamada Power BI Report Builder. Eu fiz um exemplo bem simples de uma paginação onde temos um título, o logotipo, um gráfico aqui de colunas e uma tabela que você não consegue ver o que tem aqui embaixo. Entretanto, nós temos campos que se relacionam diretamente a uma base de dados que eu tenho no SQL. E eu quero que o Power BI pagine esse relatório e exporte todas as páginas visíveis e invisíveis que nós temos de dados disponíveis. A sua construção é bem diferente do Power BI Desktop, mas não é difícil de aprender, e quando você publica, e aqui no Power BI Serviço eu já tenho esse relatório publicado, vou encontrá-lo mais embaixo, ele fica com esse símbolo daqui de paginado exportações, é aquele mesmo arquivo. Eu vou clicar nele para você ver, vamos aguardar carregar, ele está fazendo uma conexão direta e trazendo esses dados do meu servidor para cá, e o resultado final é esse daqui. Você viu só o cabeçalho anteriormente lá no Report Builder, mas aqui nós já temos todos os itens preenchidos em cada uma das colunas, e eles se referem a esse país, de código 196. A gente pode mudar esse código e colocar outros, por exemplo, 097, apertar Enter, e ele vai fazer uma consulta no banco de dados e trazer essas informações. Agora ele retornou dados diferentes relativo a esse país daqui. E o que eu falei da exportação das páginas é o seguinte, nós temos uma barra de rolagem aqui e também várias para o lado. Então se eu vier na setinha e ir para a direita, temos muitas páginas para esse país específico. E eu posso exportar todas elas em um PDF e vai considerar todas que tem no nosso projeto. Então, se eu clicar aqui em exportar e depois PDF, vamos aguardar a exportação. Pronto, o arquivo está aqui embaixo, vou clicar e abri-lo. E olha quantas páginas foram retornadas. 956. Olha isso, nós temos todos os dados aqui em 196 páginas. Não tem página em branco, tudo tem dado suficiente para conseguirmos avaliar. Então, o Paginated Reports, ou o Report Builder, ele serve para isso. Você consegue exportar as páginas de acordo com a sua necessidade. E também dá para configurar melhor. Aqui eu poderia ter colocado o cabeçalho para sempre exibir em todas as páginas. Faria mais sentido e também poderíamos melhorar o layout. Também podemos, por exemplo, exportar para Excel. Se eu vier aqui em exportar e depois escolher o Excel, vamos aguardar a exportação. Relatório exportado aqui embaixo, vamos abri-lo para ver se vai ficar diferente do Power BI. O relatório exportado foi esse daqui, vou habilitar a edição, só para te mostrar do que esse gráfico é feito. Então, quando eu clico no gráfico, tá vendo que ele é uma imagem, ou seja, não dá para modificá-lo. Só que aqui embaixo, olha que incrível, nós temos todos os dados. Eu estou na linha 13.000, se eu for lá embaixo, termina na linha 43.962. Então, se você nunca soube ou nunca ouviu falar sobre o Report Builder, ele serve para isso. Você consegue fazer relatórios paginados. E antes nós não falávamos tanto dele porque ficava disponível só para o Premium,
que tinha uma licença de 4.995, então pouquíssimas pessoas iam utilizar realmente. Agora você pode com $20 por mês por usuário. Mas não é só essa vantagem, vamos voltar lá para a página do Power BI para analisarmos exatamente esse ponto específico. XMLA Endpoint. No Pro não temos acesso, no Premium temos. E o que significa isso? Ele vai expandir muito mais a usabilidade do Power BI com outras aplicações, inclusive com outros softwares de Business Intelligence também. Eu vou fazer um exemplo aqui com o Management Studio do SQL, mas você pode usar em N aplicações que tem esse mesmo tipo de cadeia de conexão que você pode aplicar. Eu vou clicar no Power BI Serviço e vou escolher uma fonte de dados qualquer aqui, clicar nos 3 pontinhos e depois Configurações. Ao clicar nessa parte, nós teremos uma conexão de servidor, preciso achar a base de dados que tem exatamente, então essa daqui tem, ó. Dashboards Análise de Vendas tem essas configurações do servidor com uma cadeia de conexão. Olha que incrível isso. Eu vou copiar essa cadeia até aqui em Showcase, porque é só aqui que eu preciso. Vou abrir o SSMS, que é o Management Studio, e aqui eu vou conectar a um servidor. Escolhi Analysis Services, porque é esse o tipo do Power BI. Vou colar nessa caixa e vamos escolher Azure Active Directory com MFA. Depois de colocarmos esse tipo de conexão, informamos o nome do usuário responsável por esse servidor, que é um conjunto de dados no Power BI, e clicamos em Conectar. Vamos aguardar a sua conexão, ele está validando se essas informações estão corretas, e já foi. Ele não me pediu uma senha porque já estava configurado. Lá na esquerda, olha que incrível isso. Eu tenho todos os meus conjuntos de dados como banco de dados. Existem algumas especificações sobre qual tipo de arquivo você pode utilizar nesse caso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você consegue sim ter acesso ao seu conjunto de dados por aqui, inclusive vendo todas as suas tabelas. Por exemplo, aqui em Campeonato Brasileiro, as tabelas que eu tenho lá dentro são essas aqui, com adversários, calendário, equipes, jogos e resultados. E como eu falei no início, esse é só um exemplo, você pode conectar em qualquer tipo de aplicação que permita isso e tenha uma camada de login e senha. Vamos voltar novamente para a tabela comparativa para analisarmos esse ponto daqui, Application Lifecycle Management. Você consegue fazer um gerenciamento muito melhor, sendo Premium, da sua aplicação, do seu projeto como um todo. Por exemplo, você desenvolve um relatório no Power BI, mas algumas pessoas ainda precisam testá-lo. Então você pode passar para o ciclo de teste antes de ir para a produção e liberar para os usuários finais. Inclusive, já tem vídeo disso aqui no canal, chamado Pipeline de Projetos no Power BI. Só que eu também vou te mostrar na prática. Então vamos lá no Power BI Serviço, e aqui em Pipeline de Implantação, podemos criar pipelines, e a gente vai atribuir um workspace, então vou clicar aqui em Criar. Vou dar um nome qualquer, tá? De teste, porque o intuito não é te ensinar a fazer isso. Vai lá no vídeo, vou deixar também no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E olha isso, nós temos um de desenvolvimento, depois um de teste e posteriormente produção. Então a gente vai passando o projeto para cada uma dessas fases de acordo com o seu desenvolvimento. A fase inicial configurada nesse pipeline é essa, mas você também pode mudar esse nome de acordo com a sua necessidade. E toda essa funcionalidade nós não tínhamos no Pro e agora tem no Premium. E eu tô te mostrando um tanto de novidades aqui e você deve estar achando que eu vou parar por aqui, mas não, tem muito mais. Eu vou ir para o meu Power BI, eu tenho um banco de SQL Server conectado que está hospedado lá no Azure. E se eu vier nesse rolinho de tinta, que é o mesmo que formatar, e lá embaixo nós temos uma opção de atualizar. Ela já é velha, só que estava disponível apenas para o Premium. Ou seja, nós não dávamos tanta ênfase nela porque poucas pessoas tinham acesso realmente a essa funcionalidade. Vou clicar em ativar e depois nós podemos escolher um tipo de atualização. Se eu clicar em atualização automática da página, podemos definir que essa página inteira vai atualizar, por exemplo, de 5 em 5 segundos. E ela vai fazer isso. Lembrando que essa base de dados é Direct Query. Eu posso ver isso clicando aqui em relacionamento e tá vendo que tem esse símbolo? Tá dizendo aqui na direita que nós temos um modo de armazenamento Direct Query. Então essa atualização não vai funcionar com importações. E vai funcionar também apenas com um banco de dados. Tá vendo que eu estou utilizando SQL Server. Tendo feito isso, eu não sei se você já percebeu que tem uma rodinha que vai rodar aqui em cima. Aqui já tem, mas está em cima do título, não dá para ver direito. Aqui, começou agora. Nós temos uma tentativa de atualização dessa base, só que não tem nenhuma mudança. Vamos forçar um a acontecer? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o meu Power BI na direita e o meu Chrome na esquerda. E depois vou abrir o Azure, onde tem essa base de dados, que é essa daqui. Eu já estou conectada ao SQL Server no modo de edição e vou lá para a direita para alterarmos essa tabela. Vou minimizar um pouco e lá para baixo, porque eu quero ver as quantidades, são essas aqui, e vou colocar um número bem grande, por exemplo,
80 mil. Depois vou salvar essas alterações. Lembre-se que nós temos 201.519. Eu vou minimizar esses campos só para ficar maior. E agora eu vou salvar a alteração. Vamos observar, tá de 5 em 5 segundos. Poderia ter colocado de 1 em 1 segundo também. Aqui na esquerda já atualizou. Agora vamos ver aqui na direita. Acho que a mudança vai acontecer agora, depois de finalizar essa atualização aqui. Vamos lá. Esse número tem que mudar. Senão vai dar errado. Mas ele vai mudar, eu tenho certeza. Só vai demorar um pouquinho porque depende da performance do meu servidor. Pronto, mudou, tá vendo? A performance que eu configurei desse servidor no Azure não é tão boa e por isso demorou mais. Mas você viu como que funciona a atualização automática. Você pode escolher não só essa, como também a detecção de alterações. Se eu vier aqui em atualizar, você pode alterar por detecção e vai sempre verificar se uma medida específica vai alterar. E aí não fica atrelada à base de dados inteira, que vai ser mais pesado. Eu quero destacar mais uma funcionalidade que muitas pessoas estavam pedindo. Você já precisou mandar um relatório por e-mail em anexo? Então, agora com o Premium por usuário, conseguimos fazer isso. Vamos voltar lá para o Power BI Serviço. E aqui eu vou escolher um relatório. Por exemplo, esse de ações. Vou vir em assinar aqui em cima. Posteriormente, nessa caixa, vamos clicar em uma nova assinatura. E lá embaixo, olha algo que nós não tínhamos antes. Anexo de relatório completo. E ainda podemos escolher PDF ou PowerPoint. Se você for em um workspace que não tem a capacidade Premium por usuário, eu vou escolher esse daqui de desenvolvimento. Vamos escolher o contoso e depois assinar. Aqui do lado, adicionar uma nova assinatura. Lembre-se, esse workspace não é Premium por usuário. Olha o que está escrito aqui. Exige o Power BI Premium e a nova experiência de workspace. Tá vendo que nós temos muitas funcionalidades e eu acho que agora você entendeu por que eu estava tão animada no início. Os recursos adicionais pela adição de só $10 a mais é um fator muito positivo. E olha que eu não falei de todos eles. Eu falei daqueles que dá para mostrar que são mais usuais e são aqueles mais queridinhos. Mas você pode entrar nessa página daqui de pricing, que eu vou deixar também no primeiro comentário fixado abaixo, e explorar todas elas. Algumas são mais técnicas e voltadas para o desenvolvimento, e para a parte de gerenciamento pela TI, mas aquelas de funcionalidades são essas que eu te expliquei. Quando você fizer a contratação do Premium por usuário, você precisa atrelar um workspace a esse tipo de conexão. Então, se eu vier aqui em Workspace, vou escolher agora esse portfólio de soluções, eu preciso defini-lo como Premium por usuário. Precisa aparecer aquele diamante com uma pessoa na frente. Então, o que eu faço? Eu vou vir em Configurações e nessa caixa, lá em Premium, podemos ativar essa capacidade. Depois de ativar, como eu tenho dois tipos de Premium, aquele de 4.995 e o Premium por usuário, eu vou escolher esse de baixo, depois salvar, continuar, e teremos o diamante com uma pessoa na frente, que indica que essa capacidade é desse tipo. Antes de finalizarmos a aula, é bastante importante focar nesse ponto que eu vou te falar agora. Todos os workspaces que estão com esse diamante e essa pessoa na frente, ou seja, é um Premium por usuário, você não conseguirá compartilhar os seus recursos, relatórios, conjuntos de dados com pessoas Pro. É isso mesmo, você não consegue dar acesso a elas. Apenas usuários Premium conseguem consumir esses recursos. E faz sentido porque, imagina, você está utilizando inteligência artificial e um usuário Pro vai lá e atualiza essa base de dados. Ele não tem a capacidade escalável para utilizar inteligência artificial avançada. Ou então usufruir do pipeline, da cadeia de conexão XMLA e todos os outros. Portanto, os usuários Pro não conseguirão utilizar workspaces que são de usuários Premium por User e estão atribuídos com essa capacidade. Nem todos você precisa atribuir, você pode deixar alguns sem essa capacidade e aí sim você vai conseguir compartilhar os relatórios que não utilizam recursos premiums com as outras pessoas. Já no licenciamento completo, que é o Premium por capacidade, aí sim você consegue compartilhar com outras pessoas e tem esse acesso mais ou menos ilimitado de inclusive contas gratuitas. Portanto, você não pode confundir essas duas funcionalidades. Elas têm nomes parecidos, uma é só Premium e a outra é Premium por usuário, e nesse ponto de compartilhamento você precisa ficar bastante atento. Essa foi a aula de hoje, tentei explorar nos mínimos detalhes aquelas funcionalidades mais interessantes. Espero que você tenha ficado igualmente empolgado com essa possibilidade. Se você gostou das informações até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e propague esse vídeo para outras pessoas. Copie o link aqui em cima e passa para o seu chefe, para o diretor de TI, ou então para quem é responsável pelo Power BI na sua empresa, porque essas funcionalidades são muito boas e agora para o Brasil, considerando uma média ou grande empresa, esse preço está muito mais acessível. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!